Ai, papai. Arte é tão legal, arte é tão legal. Você vê diferente, o que parece igual. Arte é tão legal, arte é tão legal. Você vê diferente, o que parece igual. Disse, é nóis. Vamos aí agora para a nossa aula de revisão, porque depois a gente vai ter umas atividades aí, né? Então vamos rever aí os principais conteúdos. Vamos lá. Deixa eu colocar o violão aqui na estante dele, né? Fica aqui bem guardadinho. Isso aqui é precioso demais, né? E aí, agora nós vamos ver a nossa revisão do Contra Odos, né? Vamos lembrar aqui rapidinho sobre a arte rupestre, né? A arte, os desenhos feitos nas rochas e as esculturas também, como a nossa lindíssima, a nossa Gisele Bündchen daquele tempo, né? A nossa Vênus de Willendorf. A arte rupestre refere-se às pinturas e gravuras feitas em rochas por povos pré-históricos. Não havia ainda a escrita, né? E aí por isso que não havia também história. Esses registros encontrados em cavernas e superfícies rochosas representam cenas de caça, figuras humanas, animais e símbolos que a gente não sabe direito nem o que eram. Símbolos abstratos. Como, por exemplo, esse aqui, ó. O que é isso aqui, gente? Né? É um símbolo aí que, né, abstrato. Enfim, essas representações ajudam a entender os modos de vida, crenças e culturas dos primeiros habitantes da Terra. Como eu expliquei para vocês, esse desenvolvimento aí dessa arte aí foram assim 40 mil anos, então é muito tempo, né? E aí a gente tem a arte do Egito, né? Que é uma arte dedicada à vida depois da morte, né? Como a gente vê nessa pintura aí em Deir al-Bahari, em Luxor, no Egito. Túmulos e objetos, estátuas e vasos eram deixados juntos aos mortos e até seus pertences humanos também. Arquitetura nas tumbas e construções mortuárias, pirâmides que foram desenvolvidas a partir das mastabas. E obedecia tudo a um padrão que era a lei da frontalidade. E a arte grega? A arte grega era a busca pelo belo. O belo não é aquele cantor, não, tá? É o belo que fala, é a beleza. Então, nos períodos arcaicos e clássicos são os dois períodos principais. No período arcaico, eles cobravam muito a simetria, que é a igualdade na escultura, né? Um lado tinha que ser perfeitamente igual ao outro. Então, eles faziam figuras masculinas que eram conhecidas como couros, onde não havia a sensação, alguma alusão ao movimento. E o material era mármore e depois o bronze. Beleza? Então, aqui nós temos também a arte romana, né? Onde o principal feito aqui é o Arco de Constantino, que é essa construção aqui, né? Essa edificação aí. Né? A formação cultural romana foi influenciada pelos gregos e etruscos. Os etruscos entraram com o mosaico e o arco, né? Porque eles eram mestres da arte do mosaico e decoravam os edifícios de Pompeia, né? Os romanos colocaram eles para fazer isso aí. E a arte medieval? A arte medieval, a tradição greco-romana foi substituída pela tradição cristã. Então, os artistas só faziam coisas que tivessem a ver com a vida de Cristo, né? Com a Bíblia. As artes passaram a ter um enfoque religioso católico, é bom que se diga, tá? A pintura religiosa de 1308, por exemplo, aqui, ó, vocês estão vendo aí, Maria com várias pessoas aí adorando, anjos, tudo mais.
É feito com material de têmpera sobre madeira, tá? Ainda temos também uma arte aqui do Renascimento, que é o período que vai do século XIV ao XV, onde o trabalho do artista muda completamente, passa a ser um trabalho intelectualmente reconhecido e tem o rompimento da perspectiva religiosa, né, o espírito artístico da antiguidade. Então, gente, essa daí foi a nossa revisão de conteúdos, né? Rapidinho a gente volta aí com as nossas atividades. Pois é, olha aqui o nosso coração pulsando, né? E agora a gente vai rapidinho para as nossas atividades que vocês vão bombar aí. Vamos lá. Viu? Nossa questão de número 1, nós temos o seguinte. Essas questões aí, elas vão crescendo em grau de dificuldade, tá? Então vamos... Olha, em uma roda de conversa, a turma discute o que é a arte. E aí o estudante afirma que a arte não é apenas explícita, mas uma forma humana de expressar emoções, ideias e leituras do mundo. De acordo com a nossa aula, a arte pode ser definida principalmente como? Olha aí as nossas opções, né? Você lê com calma, relembra tudo que a gente falou, falamos um monte aí, né? E aí você vai ficar bem tranquilo para ver que é melhor, né? Uma atividade exclusiva de artistas profissionais, voltada apenas para a beleza. Não, às vezes é só a reprodução da naturalidade, né? Uma reprodução fiel à realidade, sem interferência de emoções ou outras ideias, isso já foi até um tipo de abordagem, né? Uma prática restrita à pintura e escultura, também não. Tinha muitas outras formas de artes envolvendo. E uma atividade humana sem relação com a cultura também dá errado, porque o artista está ali no meio da cultura, né? Então, uma atividade humana vinculada à estética, né? Expressando percepções, emoções, ideais e ideias do artista. Viu aí? E vamos nós para a nossa segunda questão. Durante uma visita a uma exposição escolar, os alunos observaram imagens de pinturas rupestres em cavernas e também uma estatueta feminina pré-histórica, comparando diferentes fases da arte pré-histórica. Então, sobre a arte rupestre e seus períodos de desenvolvimento, assinale a alternativa correta. Então, você tem aqui na letra A, né? No Paleolítico predominavam os registros. No Neolítico, a arte rupestre tem apenas função decorativa. Vamos ver mais. Na Idade dos Metais, pinturas abstratas, sem relação com a técnica. No Paleolítico também predominavam o naturalismo e as representações nas cavernas, né? E aqui no Neolítico aparecem registros da vida cotidiana. E aqui na literatura você tem a arte rupestre, ocorreu apenas na antiguidade egípcia. Então, analisando aí, nós temos que a nossa resposta está aqui na letra D mesmo, né? Olha só, fala tudo aqui, ó. No Paleolítico predominava o naturalismo e as representações nas paredes das cavernas. No Neolítico aparece registro da vida cotidiana. Na Idade dos Metais, novos materiais passam a ser utilizados. Então, gente, nós vemos aí o desenvolvimento da arte ao longo dos milhares de anos, né? Como eu falei durante a aula, essas mudanças eram mudanças que aconteciam assim muito lentamente, muitos milhares de anos para 40 mil anos, né? Assim, 20 mil para um desenvolvimento, depois para chegar
fazer uma faca de pedra mesmo, de lasca de pedra, já foi muito desenvolvimento, né? Enfim, vamos para a questão de número 3, já é uma questão mais, né? Em uma aula comparativa, o professor mostra 3 imagens. Uma pintura egípcia com figuras em posição frontal, uma escultura grega com equilíbrio corporal e uma obra medieval de caráter religioso. A turma precisa relacionar estilo e função. Então pergunto, assinale a alternativa que melhor interpreta essas características conforme a aula. Não é bem uma pergunta, é uma questão, né? Um questionamento aí. Então você tem aqui, ó, a letra A, lê com cuidado, desenvolve direitinho, porque você precisa treinar essa questão de ler e interpretar, você interpretar, o seu entendimento, é você que vai fazer a questão. Então, é muito importante que você leia direitinho, volta, né? Mantenha a cabeça fria, se concentra, não vai ficar distraído com nada, e aí você vai chegar na resposta coerente, na resposta certa, ok? Então, ó, a arte egípcia buscava um movimento natural, a arte grega é estritamente religiosa, quer dizer, são 3 momentos aqui que estão totalmente desconexos e fora da realidade do que a gente estudou, né? A arte grega rejeitava a simetria, tá doido? Tu é doido, é? Totalmente errado. A arte medieval foi totalmente laica, a arte grega foi marcada pelo uso exclusivo de mosaico, tá doido, sai fora. A arte egípcia não se relacionava com a vida após a morte, é exatamente o contrário. Então, por eliminação também a gente chega na resposta certa, tá? A arte egípcia segue regras religiosas. A arte grega ela busca pelo belo e a simetria e a idealização. A arte medieval tinha forte abordagem cristã. Isso aqui é o certo, né? E onde é que está o exagero? Onde foi? Aqui, isso aqui está fora, né? Não tem nada a ver. Pronto, tá aí. Agora vamos uma questão do Enem, né? Vamos lá, vamos dar uma decolada aqui para o futuro aí, vamos ver uma questão mesmo dessas que caíram no Enem de 2024, né? 2 textos discutem a função da arte. Um deles, do Graciliano Ramos, critica uma arte fofinha e... Nossa, ele nem me conhecia. Idealizada, né? O outro, Antônio Prata, defende uma arte que revela defeitos, incômodos e verdades duras. A pergunta do Enem busca identificar o ponto comum entre os 2 textos. Então, qual vai ser a nossa questão? No que diz respeito à arte, o posicionamento de Antônio Prata, no texto 2, aproxima-se da tese de Graciliano Ramos, no texto 1, uma vez que... Então, vamos ver aqui. Ó. Aí você lê com calma e sempre com a ideia aqui do contexto, né? A ideia aí básica na cabeça, né? Ó. Continuando aqui, nós temos, ó, letra C, letra D, letra E. Vamos lá, gente, é com você aí, a leitura para você entender e escolher, né, e tomar a sua decisão, qual a resposta correta. Você vai analisando, vai lendo, fazendo a interpretação de texto. É difícil, é chato, mas a gente tem que fazer, porque tem que passar a ser uma coisa natural para o estudante fazer esse tipo de exercício, né? Então, nós vemos que a resposta está aqui na letra D, né? Porque os 2 têm uma base que é onde afirma o caráter necessário desestabilizador da arte, tá? Então, você junta essa afirmação com o texto lá que você vai entender bem melhor
o significado, né, geral. Por exemplo, ó, no que diz respeito à arte, o posicionamento de Antônio Prata, no texto 2, aqui o texto 1, né, Graciliano Ramos, e o texto 2 do Antônio Prata, que um defende uma coisa totalmente diferente do outro. Então, onde é que os dois se bicam, né? Onde os dois têm uma coisa a ver com a outra? É aqui na letra D, quando ele afirma que o caráter necessário, qual é o caráter necessário desestabilizador da arte, né? Onde é que a arte consegue, de algum modo, mostrar coisas que tendem a fazer as pessoas pensarem mais, a tomar uma outra decisão, uma outra postura de vida até, pelo que a arte lhe provoca. Seguindo aqui, nós temos a questão de número 5, que é uma questão discursiva, né? Aí sim que você vai ter que mostrar aí o seu pensamento, o seu entendimento. Olha o que diz aqui. Após estudar a aula, a professora propõe uma reflexão sobre a importância da arte para a formação humana, cultural e crítica do estudante. Então, vamos pensar aí onde é que a arte influi na nossa formação, né? Na nossa cultura, e nesse olhar que eu estou cobrando de vocês, o olhar crítico, né? Onde você vai dar a sua própria opinião, né? Então, explique a importância da arte na formação cultural do ser humano, na sua própria formação, considerando o papel da arte na expressão, na sensibilidade e no olhar crítico sobre o mundo. Então, deixa eu fazer um comentário aqui rapidinho com vocês, que é o seguinte, gente, você está vendo tudo isso aí, todo esse contexto, mas você vai, na verdade, dar a sua opinião diante do que você estudou, do que a gente conversou, comentou nessa nossa aula, né? Então, você vai dizer onde é que você viu que a arte influi na sua vida, o quanto é que ela influi, qual a sua própria opinião, é isso que você vai fazer. Você vai dizer a sua ideia, tá? Você vai colocar o seu pensamento. E aí, vamos aceitar, vamos conhecer como é que você pensa a respeito de arte. Eu coloquei aqui uma resposta que é uma resposta bem elaborada, tal, e tudo mais, mas você pode pensar diferente e eu vou aceitar o seu pensamento diferente. Vamos voltar. Olha só, uma resposta mais provável e aceitável, eu espero, né, que espera-se que o aluno reconheça que a arte contribui, sim, para a formação cultural, porque desenvolve a criatividade, a sensibilidade, a expressão de sentimentos e ideias. Você veja que eu estou cobrando a todo tempo que você coloque a sua ideia, né? Além de ampliar o conhecimento sobre si mesmo, sobre o outro e sobre a sociedade. Também é importante mencionar que a arte permite observar o mundo com um olhar crítico e interpretar as transformações de cada época. A arte também ajuda você a não ser uma pessoa muito tímida, porque a timidez atrapalha, tá bom? Temos aqui, então, depois dessas nossas questões, temos aqui o material complementar, né? Onde vai ter um arquivo com desenho de ilustração para você... a professora vai explicar direitinho aí, você vai ter uma ideia para você fazer os seus próprios desenhos aí e ilustrar as suas ideias, né? Ok? Chegamos ao final da nossa aula, né? Nós ficamos por aqui, espero que vocês tenham assim, achado maior barato, maior alegria a nossa aula musicada de arte. Valeu? Fui!